invadiu o ensaio do Connect. Oi, gente. Tudo bem? Chega mais um pouquinho. A gente vai falar hoje a respeito da história do Connect, como começou, e um pouquinho também dos meninos, né, de como eles chegaram até aqui. Mas enquanto isso, vocês podem acompanhar o ensaio, tá bom? Vamos lá. Ei, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei! 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Gil, antes da gente falar sobre o Connect, que está fazendo o maior sucesso, que tem conseguido alcançar as igrejas de diversas pessoas, fala pra gente como começou a música, a dança na sua vida. Então, na verdade, como que começou, eu não tinha nada a ver com dança. Na verdade, eu era músico, tocava bateria na banda da minha igreja, no louvor também. E aí um dia eu vi um colega meu que fazia aula de bateria comigo, dançando, e eu achei muito legal. E aí, a partir daquele dia, eu quis aprender. Aí foi assim que começou. Quanto tempo tem, mais ou menos, que você atua com dança? Tem 10 anos. 10 anos agora. E o Connect surgiu nesse tempo? Surgiu nesse tempo. Aí foi de 2014 para cá que começou a surgir a ideia. Na verdade, começou com um grupo chamado Conexões, que era da Metodista, que a Michelle Maia estava fazendo. E aí a gente começou com essa ideia de evangelismo, de fechar uma equipe, né, com gente que gosta de dança. E aí logo em seguida surgiu a ideia do Connect. Eu vejo hoje que o Connect não faz só a questão da dança, tem toda uma história envolvida, teatro. Conta pra gente um pouquinho. Então, isso é bem engraçado, porque a gente só dançava por dançar, a gente pegava a música, às vezes, muitas das vezes em inglês, a gente nem sabia o que estava fazendo, mas era só porque a gente gostava mesmo. E aí um dia Deus ele me cobrou uma coisa, que eu estava saindo do altar, né, super feliz, né, tipo assim, caramba, ficou muito legal. E o Espírito Santo tocou no meu coração falando uma coisa assim: poxa, que bom que você está feliz, só que seria melhor se eles entendessem o que vocês estão fazendo. Então pra mim aquilo dali foi tipo assim: tá, vocês estão dançando muito bem, mas o que vocês querem dizer com isso? E aí a partir daquilo dali eu comecei a sentir no coração de colocar interpretações, de fazer formas para a gente passar uma mensagem, para deixar de ser somente passos de dança, mas principalmente uma mensagem que viesse alcançar outras pessoas. O grupo de vocês hoje tem aproximadamente quantas pessoas? Hoje a gente está por volta de 9 pessoas. E as aulas continuam, né? A aula é o principal foco de evangelismo antes de sair para as igrejas? Na verdade, hoje não tanto. Hoje, na verdade, a gente trabalha muito com evangelismo, com apresentações, e a gente vai nas escolas também. Então, assim, no início, a gente focava muito em aula. Então, na verdade, o ministério foi basicamente assim: a gente ia, né, para a igreja e às vezes para academias, escolas, para a gente dar aula, e aí a gente aproveitava aquele momento para falar de Jesus. E assim que foi começando. E aí foi aí que entrou 2 amigos meus, que hoje estão aqui comigo, que eu vou estar apresentando para vocês também, que é o Gabriel e o Davi. Pode chegar, por favor, menino. Oi. E o Gabriel e o Davi, eles chegaram em que momento? Então, foi na aula, né, que estava tendo na colheita, e aí o Gabriel ele foi visitar, e aí ele achou legal, depois ele deu uma sumida, e aí a gente marcou um treino na minha casa, na verdade, e aí quando ele chegou lá, pensando que a gente ia só aprender os passos de dança, e aí eu fui e falei assim: gente, então o tema de hoje, que a gente vai estar fazendo o nosso treinamento, na verdade é célula. E aí ele entrou na célula que estava tendo na colheita, e é ali que ele começou a conhecer Jesus. Isso foi assim que o Gabriel começou. O que você achou da primeira célula? Não sabia que era célula, achava que era aula. Da primeira célula eu gostei, só que eu comecei a dar perdido porque era uma coisa que eu não estava muito acostumado. Por eu não estar muito acostumado, por eu já estar desviado há muito tempo, quando eu fui naquela primeira célula eu fui mais pelo treino. Aí quando eu vi que não era um treino, era mais uma célula, por mais de eu ter gostado, eu comecei a ir afastando, já não cheguei pra lá, entendeu? E quando você viu que seria uma oportunidade, de repente, para você aprender um pouco mais sobre a dança e também conhecer um pouco mais a respeito de Jesus?
foi quando eu dei essa afastada, que eu não voltei mais na célula com tanta frequência, e quando ele me colocou 3 meses na disciplina, né? Quando aconteceu isso, teve uma reunião lá perto da minha casa, que eu nem estava sabendo, que o Luan, ele foi lá, né? Eu vi a mãe dele deixando ele lá, e ele foi para essa reunião. Eu mandei mensagem no Facebook, e o Gil falou que estava tendo o ensaio ali embaixo, perto da minha casa. Aí eu fui nesse ensaio teve uma consagração, foi o momento da reunião, né, que a gente orou, a gente conversou com Jesus e tal. E nesse momento eu vi Jesus ele falando com todas as pessoas. E Jesus ele não estava falando comigo. Até que um momento ele me pegou de surpresa, igual o Gil me pegou de surpresa achando que era um treino. Dali pra frente foi onde eu decidi ficar de verdade, porque dali foi onde eu conheci Jesus verdadeiramente, foi onde eu quis partir dali a minha carreira com Cristo. O que significa o Connect hoje para você? O Connect para mim significa, além de família, significa uma forma onde eu possa expressar uma adoração para Deus, expressar o meu amor para Deus, onde eu posso ter um lugar, além de Deus, além da minha liderança, para mim poder conversar, para mim poder ter um refúgio, porque muitas das vezes o líder até não pode estar com a gente, e a gente precisa de um conselho. E no Connect é onde a gente pode ter esse conselho, é onde a gente pode buscar uma família, se a gente se sente amado verdadeiramente, onde tem gente ali sempre pegando no pé pra dizer assim, tipo, ó, a gente não tá esquecendo não, tá? Não pode não, pode ficar aqui. O Connect começou, como o Gil falou, numa aula e ganhou esse espaço todo nas igrejas. Como que você vê isso? Eu vejo isso como resultado de muito esforço, porque até hoje mesmo a gente teve uma reunião e eu estava falando sobre isso, né? Que quando o ministério começou, o Connect ele não começou com a gente, ele começou através de uma pessoa só. E com isso a gente precisa se dedicar muito para não desistir, porque apesar de ter começado com uma pessoa só, ainda vem luta, a gente ainda tem que se esforçar, tem que pegar no pé de outras pessoas para poder ficar, se não fica. Algumas pessoas, nem todas. E olhar para fora hoje e ver assim, os elogios que as pessoas fazem, o esforço que a gente faz e ver as pessoas sendo ministradas, o quanto o ministério toca na vida das pessoas é muito bom para a gente que está dentro do ministério e principalmente para Jesus, porque a gente sente que Jesus se agrada do que a gente está fazendo, de desgastar a nossa vida aos pés dele. Deixar as marcas nas pessoas é muito importante, né? Fala pra gente um pouquinho, Davi, do tempo que você está no Connect, na sua opinião, quais foram as marcas que você deixou nos outros? Olha, as marcas que eu costumo deixar nos outros é a alegria. Eu tento, né? Pelo menos. Tento sempre estar. E as pessoas também me marcam muito, como o Gil me marcou, como o Gabriel me marcou. E são pessoas que eu creio que não vão sair muito fácil da minha vida. Mesmo que algum dia eu desanime, eles vão estar lá para me animar. E como você chegou no Connect? Eu cheguei no Connect, foi o John. O Jonathan, ele dançava já. Eu não sabia, eu também não sabia, eu não achava interessante. Eu gostava de ver de vez em quando. Aí o que aconteceu? Gil dava aula numa academia ali na Várzea, perto do Ponto Frio. Aí o John falou, vamos lá. Eu fui, comecei a ir. Aí comecei a ir nas aulas e fui ficando, fui pegando intimidade com o pessoal e fui vendo que aquilo ali era uma família. Não era, mesmo que antigamente era só Hip Hop Connect, não era algo mais evoluído, mas ali tinha um espaço onde a gente podia se abrir para os outros. Ali tinha um espaço onde a gente podia abraçar as outras pessoas de uma forma que as outras pessoas demonstrassem amor para a gente também. Eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz para o Gabriel. O que o Connect significa para você? Significa uma família e quando a gente está desanimado, um novo começo. Quando eu estou desanimado, é sempre um novo começo. Porque aqui, como eu falei, eu encontro apoio. E às vezes não de um, mas como são vários integrantes, tem o apoio do outro.
Às vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade e o Connect ajuda de uma certa forma. Então essa comunhão vai além da música, Muito vai além da dança. Muito além da música, da dança. Agora o Connect de jeito que cresceu e agora é dança, é música, é o acústico, o rap. E eu creio que isso só vai crescer, vai continuar crescendo e sei que daqui em diante muito mais pessoas vão ser impactadas, não só através da dança, mas através de outras coisas que Deus vai colocar no coração. Você já imaginou, você chegou a imaginar ao longo da vida que de repente usaria um dom que você tem para adorar a Deus dessa forma? Eu nem sabia que eu tinha esse dom. Eu não sabia que eu tinha esse dom. E quando eu descobri, eu nunca pensei que ia levar adiante. Eu pensei assim, poxa, meu pai já dançou no mundo e parou de dançar. E eu não vou começar esse negócio não. Mas eu comecei por causa de um amigo que me levou. E ao longo do tempo isso foi se tornando mais frequente na minha vida, mais presente na minha vida. E você leva os seus amigos também, né? Hoje eu procuro levar os meus amigos, o pessoal da igreja, o pessoal de fora. Eu quero mostrar para eles o Jesus que a gente serve, que não é um Jesus de cativeiro e fala assim, não, vamos ficar presos somente a isso daqui. Não, Jesus ele não proíbe a gente de dançar. Jesus ele nos alegra para a gente dançar, para a gente demonstrar para as pessoas essa alegria. Gil, pra gente finalizar, quando você assumiu a dança como um ministério, como foi a reação das pessoas? Porque normalmente quando a gente fala de ministério, a gente imagina a pessoa pregando, né, ou fazendo as coisas mais tradicionais que a gente está acostumado a ver. Quando você falou, não, eu vou usar a dança como instrumento para salvar as pessoas, como foi? Então, na verdade, inicialmente, foi bem complicado, porque principalmente a minha família, eles não apoiavam muito. Eles achavam que era coisa do mundo e tal. Então tinha uma mente bloqueada em relação à dança. Então para mim no início foi muito difícil, porque acabava me desanimando. Porque eu queria fazer algo para Deus através da dança, mas tinha essa dificuldade. E aí outras pessoas, né, da própria igreja, que tinha a mente mais aberta, falavam sobre isso, que a dança também era uma adoração. Até falavam muito de Davi, né, que Davi também dançou para Deus e tal. E aí foi abrindo a mente das pessoas e aí eu fui conseguindo, né, me dedicar mais a isso. E aí um dia o meu líder, ele foi numa aula de dança minha e assim, foi engraçado que eu nunca imaginei meu líder dançando. Ele falou assim, não, vou ir lá dar aula pra ver como é que é e tal. E ele foi lá e assim, eu sempre fui extremamente tímido. Mas só que na aula, eu não sei o que acontecia, que eu me soltava, eu conversava mesmo, eu divertia, eu brincava, eu liderava. E aí o meu líder, ele ficou só prestando atenção e na hora que acabou a aula, ele foi e me chamou. Até brinquei com ele, falei assim, tu não ia fazer aula, veio só pra me ver. Aí ele falou assim, não filho, eu queria ver como é que era a tua aula. E aí ele foi e começou a falar assim, filho, você tem a liderança, você já lidera na sua aula. Por que você não consegue fazer na célula? Por que você não tenta fazer isso para Deus? Não só de uma forma dando aula, mas ministrando outras pessoas. Porque você já faz isso. Só que tu tá fazendo isso dançando. Agora, por que você não faz isso falando simplesmente do amor de Deus? E aí aquilo ficou assim no meu coração, tipo assim, pô, pior que eu faço isso mesmo. Só que eu, né, me sentia meio preso. Eu sempre dava uma desculpa, não vou fazer célula, não vou evangelizar dessa forma não, porque eu não sei falar, porque eu sou muito tímido e tal. E aí naquele dia meu líder acabou com todas as minhas desculpas, todos os argumentos. Eu falei assim, não, a verdade é que eu não queria, mas agora eu vou tentar. E aí eu comecei a usar aula de dança e isso foi dando certo. E aí que surgiu a primeira célula. Uma vez eu marquei para dar uma aula de dança. Assim que acabou a aula de dança, chamei os meninos e a gente fez uma célula. E aí foi aí que eu comecei a liderar, aí que eu realmente falei assim, agora eu quero fazer esse chamado. Agora eu entendo que chamado não é dançar, não é cantar, não é tocar, chamado é fazer o ID. Foi só para isso que Jesus chamou a gente. ID por todo mundo, e é só isso. Então eu entendo que, na verdade, a dança é só um instrumento, mas o chamado é o ID. E foi assim que começou. Qual a expectativa para 2018? Para 2018?
assim, Deus, na verdade, ele tem levado a gente no sobrenatural mesmo. Porque quando eu olho assim para como era antes, né? Eu não tinha noção de que o Connect ia crescer tanto assim. E hoje a gente está começando a trabalhar com uma equipe de rap, o pessoal que quer cantar, tem o pessoal que quer tocar, que quer fazer o acústico, né? E aí agora tá vindo as crianças que também estão querendo dançar. E aí surgiu a ideia do Connect Kids. Então assim, tá tendo Connect Rap, o acústico, Kids e mais a gente. Então cresceu muito. E a gente recebeu um convite muito top no ano passado, que foi sobre trabalhar com missões. E isso foi uma forma também de crescer muito. E que a gente nunca imaginou que a gente seria um ministério de missões, né? E hoje a gente está com a ideia até de abrir um canal do Connect na TV Sim, da Rede Sim. Então assim, Deus ele tem levado a gente embora mesmo. A gente nunca esperava nada disso. Esse é o ano. Vamos aguardar aí novidades a respeito do Connect. O que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo? E eu queria também que você deixasse um recado à galera que está contigo já ao longo do tempo, tem se esforçado, caminhado aí e te ajudado no Connect. Bom, gente, o que eu tenho para falar para vocês é: nunca desiste do sonho de vocês. Se Deus ele colocou algo no coração de vocês, é porque ele sabe que você tem capacidade. Se ele achasse que você não pode fazer isso, ele nunca iria te pedir isso. Isso foi uma coisa que Deus ele colocou no meu coração quando eu não sabia nada de dança. Mas eu aceitei o chamado de Deus. E aí, deu no que deu, que é o Connect. Então, assim, quando Deus te pedir algo, colocar algo no teu coração, vai com tudo. Mesmo que todo mundo seja contra, mesmo que ninguém te apoie, o próprio Deus, que é o dono de tudo e de todo o mundo inteiro, ele está te apoiando. E esse é o principal, é só disso que tu precisa, de Deus. Então, se tiver um sonho, cara, se Deus colocou um propósito no teu coração, vai fundo, porque já deu certo, porque Deus já te apoiou. É isso.